Olá pessoal do sexto ano, sou eu de novo, professor Suel, e hoje a gente vai estudar um pouquinho agora sobre gráficos pictóricos, ou também conhecidos como pictogramas, certo? É um nome bem diferente, né? Pictóricos ou gráficos pictograma, ou é um pictograma, mas no geral o gráfico pictórico ou um pictograma, o nome é até complicado de falar. É um gráfico onde ele vai trazer nossas informações como os outros, como o gráfico de linha e de barra, onde ele vai ter uma coluna, que é essa aqui, ó. Nesse caso, essa coluna relacionando o consumo anual de sorvete por pessoa, quer dizer o seguinte, quanto cada pessoa toma de sorvete por ano, vai relacionar essa coluna, essa linha, na verdade horizontal, quanto cada pessoa, quando ele fala consumo anual de sorvete por pessoa, quanto cada pessoa toma de sorvete por ano, nesses países aqui, ó. Aí tem Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, Suíça, Dinamarca, Itália, França, Alemanha e Brasil, tá? Ou seja, ele está relacionando igual um gráfico de linha de barra, ó. Horizontal, trazendo a informação, que é a informação de quem? Dos países. Ou vertical, perdão. Vertical, trazendo as informações que é de quê? Dos países. E horizontal, o consumo por pessoa em um ano, certo? Então, ele vai trazer as mesmas informações de um gráfico de linha de íon de barra. Entretanto, a maior diferença, que inclusive já está evidente aqui para vocês verem, é que o gráfico pictórico ele traz ilustrações, ou seja, desenhos, imagens, para chamar a atenção. Isso serve como estratégia para tornar o gráfico muito mais interessante e atrativo para quem está lendo essas informações, certo? Esse tipo de gráfico, né, geralmente não é muito usado em trabalhos acadêmicos, trabalhos que eu digo científicos, mas também é muito usado em revistas, em jornais, tanto jornais de papéis ou jornal virtual, como a gente vê na televisão, jornal televisivo normal, né? Ou jornal online também virtual. Por quê? Porque ele quer trazer a atenção de quem está lendo para que fique mais confortável, acho mais interessante, tá ok? Então vamos pensar e olhar aqui o que, que esse gráfico está trazendo. Lembra que para a gente ler um gráfico e interpretar, a gente tem que ir tipo conversando com o gráfico, né? E fazendo perguntas e o gráfico mesmo nos responde. Então vamos pensar. Se esse gráfico mostra que aqui é a relação de países, ó, essa coluna todinha, vertical de países e essa de consumo de pessoas, eu posso me perguntar, só uma pergunta, sem nem ler o gráfico, qual desses países que ele colocou, que é o país que toma mais sorvete, que as pessoas ó, tomam mais sorvete por ano? A gente vai logo para a parte que tiver maior, né? Olha o gráfico. Qual que está maior? Eita, então respondendo essa minha pergunta, quem é o país que toma mais sorvete por ano? A Nova Zelândia. A Nova Zelândia toma mais sorvete por ano. Cada pessoa, ó, porque lembra, isso é por pessoa. Consumo é consumir. Consumir é comer, né? Nesse sentido aqui. Então, ó, consumir é comer nesse sentido, mas é usar, é fazer usufruir, né? Se fosse um carro também pode ser um consumo, só que o carro vai ter no sentido de você usar o carro, não de comer. Mas aqui, como a gente está falando de alimento, consumo tem que estar no sentido de comer. Então, por pessoa, a Nova Zelândia é o país onde tem o maior número de maior é o país onde as pessoas consomem mais sorvete, ou seja, cada pessoa consome aproximadamente 263 bolas. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão antenados. Cada pessoa na Nova Zelândia consome 263 bolas em quanto tempo? Aí vocês podem estar pensando aí, ou já descobriram a resposta. Olha aqui a resposta: anual, em um ano. Ó, consumo anual. Quando fala anual, é em um ano. Então, ó, em um ano, as pessoas na Nova Zelândia, normalmente, cada pessoa consome 263 bolas de sorvete. É muito, não é? Ó, nos Estados Unidos, por exemplo, cada pessoa em um ano consome 225 bolas de sorvete. Na Austrália, 178 bolas, cada pessoa. Na Suíça, 144 bolas. Na Dinamarca, 92 bolas. Itália, 82 bolas. França, 54 bolas. Na Alemanha, 38 bolas. E no Brasil, cada pessoa, em média, consome 31 bolas de sorvete. Nem parece, né?
Porque parece que aqui, por fazer tanto calor, que nós brasileiros consumimos muito sorvete. E consumimos. Mas comparado com outros países, ó, principalmente a Nova Zelândia, a gente mal consome, né? De que comparar 31 para 263. Então, eu poderia fazer aquela velha pergunta que eu fiz ainda agora, só que o contrário. Qual o país desses pesquisados que consome menos sorvete por pessoa em um ano? É o Brasil, certo? Então, ó, esse gráfico está trazendo todas essas informações para a gente de uma maneira bem simples, bem bacana e o melhor ainda, ilustrado, trazendo uma imagem aqui de uma pessoa segurando sorvete. Aqui o gráfico, as barras dos gráficos seriam um gráfico parecido com o de barra, ó, porque tem as barras, só que as barras não seriam verticais, seriam horizontais, mas ainda assim é um gráfico de barra. As barrinhas está simbolizando aqui, está sendo representada por palitos, né, palitos de sorvete. Então deixando o gráfico mais divertido, mais atrativo para quem lê, né? Bem interessante. Então lembre-se, gráfico pictórico é aquele gráfico que traz ilustrações, traz animações para deixar o gráfico mais atrativo, para as pessoas gostarem mais, se chamar mais a atenção das pessoas e elas gostarem mais de estar lendo essa informação, tá ok? Vou colocar outro aqui que eu trouxe, ó. Esse outro gráfico também é um pictórico. Por quê? Só em olhar. Porque ele traz informações ilustrativas, ou seja, desenhos, ó, para representar as informações que ele quer, tornando o gráfico mais do que atrativo, mais interessante, né? E aqui ele traz informação, ó. Briga de gigantes. A China é o maior produtor de mel do mundo. Olha que interessante. O Brasil está entre o 15º lugar no ranking em 1.000 toneladas. Então aqui a gente vê uma relação onde tem China, Estados Unidos, Argentina, Turquia, México e Brasil, certo? Onde a gente está vendo volume em que? Toneladas, ó, 1.000 toneladas, certo? Ou seja, uma grande produção. Então se a gente analisar a China aqui, a gente está vendo ó, a China produziu 276 o quê? 1.000 toneladas, tá? Então a gente está vendo que a China aqui realmente é o maior produtor do mundo, como ele está falando aqui, produtor de mel. O Brasil, estando em 15º, ó, como diz aqui, ó, ele só produz 33. 33 o quê? 1.000 toneladas de mel, certo? Ou seja, provavelmente isso aqui é a relação do estudo por ano. Ou seja, então aproximadamente todo ano o Brasil produz 33 toneladas 33 mil toneladas de mel. E a gente pode até fazer uma pergunta. Aqui fica claro que não precisa nem perguntar qual é o maior país que produz nessa pesquisa e o que menos produz, né? O maior que mais produz é a China, o que menos produz é o Brasil nessa relação. Mas a gente pode perguntar, existe muita diferença entre a Turquia, Estados Unidos e Brasil? Ou Turquia, Estados Unidos e Argentina? Você pode dizer, tem uma diferença, ó. Turquia, aqui, os Estados Unidos produz 82 mil toneladas, certo? A Turquia só 75 mil toneladas e a Argentina 80 mil toneladas. Porém, olha, é bem interessante aqui, ó, porque estão bem próximos, 82 para 80 e 75. O desenho do gráfico nem mostra tanta diferença nesses degraus, tá vendo? Porque é muito próximo esses valores. Lembrando, gente, que a gente vai estudar isso esse ano, que são unidades de medida, unidade de peso, unidade de comprimento, tanto para distância quanto para peso também. Quando falo tonelada, gente, cada uma tonelada, quando eu digo, aquilo pesa uma tonelada, cada tonelada pesa 1.000 quilos. Então, se aqui, ó, em 1.000 toneladas, se eu estou falando 276 mil toneladas, eu estou falando um peso muito grande, né? Se cada uma tonelada é 1.000 quilos, não é isso? Então, aqui é um peso enorme, né? Enorme. Já que a gente não está falando somente de 276 toneladas, é 276 mil toneladas. Ou seja, se fosse apenas 276 toneladas, a gente já poderia dizer que a gente tem 276 mil quilos. Mas aqui é 276 mil toneladas, é muito peso, certo? Então esse foi mais um gráfico pictórico que eu trouxe para a gente. E agora eu vou colocar mais um aqui que eu trouxe, vou até virar a câmera um pouco para cá, para a gente ver essa relação. Ó. Essa relação aqui é bem interessante também, certo? Aqui a gente ajustar aqui, pronto. Aqui é uma relação seguinte. Esse gráfico está tentando mostrar para a gente itens na loja de acessórios. O que vende mais numa loja de acessórios? Acessórios seria óculos, bolsa, carteira, lenço, chapéu, cinto, broches, essas coisas que a gente agrega no nosso vestimento no dia a dia, certo? Então, observando aqui, ó, essa linha aqui vertical
é o número de itens, certo? Que as pessoas levam. E aqui é quais os acessórios, quais itens. Os itens são chapéus, carteiras, óculos e bolsas, certo? Então a gente percebe o seguinte, ó, só de cara olhando esse gráfico pictórico, né, que novamente para ser pictórico tem que trazer ilustração, tem que ser animado, tem que chamar a atenção da gente, a gente percebe que o item que as pessoas mais compram de acessório nessas lojas de acessórios é qual? Que a maioria compra, é carteira. Até porque, principalmente os adultos, ninguém sai sem carteira ou documento ou dinheiro de casa, não é isso? Então, a carteira é o maior item que essas pessoas compram. O segundo maior item, segundo esse gráfico, é o chapéu. As pessoas adoram comprar chapéu. Claro que aqui é um exemplo, pode ser não real, né? É só um exemplo. No chapéu, no Brasil a gente vê muitas pessoas de chapéu, mas aqui, segundo esse gráfico, fazendo a leitura que o gráfico está trazendo para a gente, o chapéu é o segundo item. Seguido de quem? Do óculos. E o que as pessoas menos compram em loja de acessórios, né, seriam as bolsas. Lembrando, segundo esse gráfico. Esse gráfico aqui, eu acredito que é um gráfico só ilustrativo. Ele quer que você aprenda a leitura do gráfico pictórico, né? Mas aqueles outros dois que eu trouxe para vocês são gráficos reais, ou seja, de verdade, com informações verdadeiras que foram pesquisadas por institutos, certo? Por institutos de pesquisa, certo? Que trazem essas informações, seja de economia, seja institutos de pesquisa como o IBGE e entre outras coisas, tá? Então, pessoal, hoje a aula da gente, terminando essa parte de estudo dos gráficos, né? A gente chegou no gráfico de pictórico, tá? Então a gente já viu gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de pizza e agora o gráfico pictórico ou pictograma, né, como chama, que é bem interessante por trazer todas essas ilustrações, tá ok? Então um abraço a vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, tá ok? Tchau, tchau!